Oi, tudo bem? Eu sou o Frei Joaquim, esse é o canal Herdeiros de Homero. Hoje quero mostrar para vocês um livro muito lindo, Mrs. Dalloway, que está completando neste ano 100 anos de publicação. Olha que edição maravilhosa, da Autêntica, tradução do Tomás Tadeu. É uma edição comemorativa e uma edição revisada. Então ele diz aqui, o Tomás Tadeu, ele mantém a primeira frase, né? Mrs. Dalloway disse que ela mesma iria comprar as flores. E depois ele fala no interior do texto, houve mudanças, houve inovações. Vem também esse encarte aqui com 3 marca-páginas. Que edição linda, gente. No ano de 1925, em que a Virginia publica o Mrs. Dalloway e ela obtém um imenso sucesso, ela conhece então, ou melhor, ela começa a intensificar a sua relação com a Vita Sackville West. É interessante que as duas, né, começam essa relação mais íntima, porém a Vita embarca para a Pérsia. A Vita era uma mulher de grandes viagens e Virginia fica muito afetada com essa viagem. A Vita, ao retornar, vai dar um cachorro de presente para Virginia, um Spaniel, que vai servir de modelo para um outro livro que fez muito sucesso na vida da Virginia Woolf, Flush, Memórias de um Cão. Esse livro foi estrondoso na vida da Virginia como escritora, um dos que mais fez sucesso. Então esse livro aqui, ele está assim, ele vem à tona num ano importante, né, da relação de Virginia com a Vita. E eu estou trazendo esse vídeo extra aqui hoje no canal para ler uma introdução que tem aqui. Esse livro hoje chegou para mim, essa edição comemorativa. Não tive como deixar, né, de comprar esta edição. Vocês lembram que eu falei, olha, que aparecer algo da Virginia Woolf novo, eu compro, né? Então aqui diz o seguinte, uma introdução da própria Virginia, que ela fez em 1928 para uma edição do Mrs. Dalloway, publicada nos Estados Unidos, pela editora Random House. Esta introdução não foi publicada, reproduzida em edições posteriores. Então vou trazer aqui para vocês o que a Virginia fala deste livro ao ser publicado nos Estados Unidos. Uma introdução a Mrs. Dalloway, Virginia Woolf. É difícil, talvez impossível para um autor, dizer qualquer coisa sobre o seu próprio trabalho. Tudo o que tem a dizer foi dito tão completa e satisfatoriamente quanto possível no interior do livro em si. Se não conseguiu tornar seu significado claro aí, é muito pouco provável que o consiga nas poucas páginas de um prefácio ou pós-fácio. Então ela traz essa ideia, né, de o que tem para se dizer está dito dentro do livro. O prefácio ou pós-fácio não vai ampliar, vamos dizer assim, né, em poucas páginas aquilo que o escritor quis dizer dentro do livro. E a mente do autor tem outra peculiaridade que o leva igualmente a se mostrar hostil a introduções. Ela é tão inóspita à sua cria quanto a mamãe pardal à sua. Tão logo os jovens pássaros consigam voar, voar é o que farão. E no momento em que bateram asas para fora do ninho, a mamãe pássaro começou a pensar talvez numa outra ninhada. Da mesma forma, tão logo um livro é impresso e publicado, deixa de ser propriedade do autor. Ele o confia aos cuidados de outras pessoas. Toda a sua atenção é requisitada por algum livro novo, que não apenas empurra o antecessor para fora do ninho, mas tem a mania de desmerecer sutilmente a qualidade do antigo em comparação à sua. Então essa questão, né, o escritor está sempre pensando num novo livro. O que ela diz aqui comparando com os pássaros, né, que aprendem a voar e a mamãe pássaro deixa com que eles sigam o voo. Assim também o escritor, ao publicar um livro.
É verdade que, se desejar, o autor pode nos dizer sobre si próprio e a sua vida alguma coisa que não esteja no romance. A gente tem muita curiosidade para saber, né? Nesses prefácios, nos pós-fácios, o que o autor vai dizer a mais sobre o livro. E devemos todos fazer tudo o que pudermos para encorajá-lo a esse esforço. Pois nada é mais fascinante do que ter a revelação da verdade que está por trás dessas imensas fachadas da ficção. Se é que a vida é realmente verdadeira e a ficção realmente fictícia. Para Virginia, aqui nessa biografia, escrita pela Alexandra Lemasson, ela diz que, para Virginia, o que importa é a vida imaginária. Ela viveu, claro, uma vida concreta no dia a dia dela lá em Londres, na Inglaterra, mas a vida imaginária é muito mais intensa. Para Virginia é essa vida que é a vida verdadeira. Ela deixa isso aqui, né? A gente sempre fica com curiosidade para saber sobre os escritores, sobre os livros, mas será que essa vida ficcional não é a verdadeira? E é provável que a conexão entre as duas seja extremamente complicada, né? Entre a real e a fictícia. Os livros são flores ou frutas que estão penduradas aqui e ali numa árvore que tem suas raízes profundamente plantadas no solo de nossa mais remota vida, no solo de nossas primeiras experiências. Bonito, né? Mas, novamente, contar aqui ao leitor qualquer coisa que sua própria imaginação e perspicácia já não descobriram exigiria não uma página ou duas de prefácio, mas um volume ou dois de autobiografia, né? Como que ela compôs o livro, falar sobre Mrs. Dalloway, etc. Né? Lenta e cautelosamente deveríamos nos pôr ao trabalho, desvelando, revelando, e mesmo assim, quase quando tudo tivesse sido içado à superfície, ainda caberia ao leitor decidir o que é e o que não é relevante. Sobre Mrs. Dalloway, podemos assim trazer à luz, neste momento, uns poucos pormenores de alguma importância, talvez ou nenhuma. Como o fato de que, na primeira versão, o Septimus, que é um personagem interessante, que no caso aqui é a vida da Dalloway em um dia, e também do Septimus, que mais tarde é concebido como seu duplo, nem sequer existia. Olha que coisa, né? Ela não tinha colocado esse ex-combatente de guerra, né, torturado no livro, né, uma pessoa sofrida, no último dia da sua vida, né, o Septimus. Nem existia na primeira versão. E o fato de que, originalmente, a senhora Dalloway deveria se matar, ou talvez simplesmente morrer no fim da festa. Olha a ideia da Virginia, né? Matar a Dalloway, ou a Dalloway também se matar, né? Essas minúcias são ofertadas humildemente ao leitor, na esperança de que, como alguma outra coisinha aqui e ali, possam vir a ser úteis para nós, leitores curiosos, né? Mas se temos demasiado respeito pelo leitor puro e simples, acho muito legal. Nesse ano, gente, no final de 1926, ela publica O Leitor Comum, que será o próximo livro dela, né? A gente vai falar da experiência de leitura, de livros e do prazer de ler, né? Então vamos lá. Mas se temos demasiado respeito pelo leitor puro e simples, para chamar-lhe a atenção para o que deixou de perceber, ou para sugerir-lhe o que deve buscar, podemos, por outro lado, falar mais explicitamente ao leitor, que pôs de lado sua inocência e tornou-se um crítico. Acho muito legal a ironia da Virginia, né? Pois, embora a crítica, quer aprove, quer reprove, deva ser aceita em silêncio, como comentário legítimo a que o ato de publicação convida. Faz-se uma ou outra alguma afirmação que não tem nada a ver com os méritos ou deméritos do livro e que o escritor sabe ser equivocada. Então, olha, o livro foi publicado em 1925. Ela está escrevendo em 1926 para publicação nos Estados Unidos pela Random House. Então ela sabe que muitas críticas que surgiram não são verdadeiras, né? Olha que interessante. Uma afirmação desse tipo a respeito de Mrs. Dalloway tem sido feita com frequência suficiente para merecer talvez uma palavra de refutação. O livro foi dito, seria o resultado deliberado de um método. A autora, foi dito, insatisfeita com a forma da arte da ficção então em voga, estava determinada a mendigar uma forma, o fluxo de consciência, né? Tomá-la emprestada ou até mesmo criar uma outra de sua própria lavra. Porque nós temos também, gente, o Joyce, né, o James Joyce com o Ulisses,
é Um Dia na Vida do Ulisses. A Virginia vem com este aqui, Um Dia na Vida da Mrs. Dalloway. Então, recebeu críticas nesse sentido também. Estaria ela, né, chapinhando o Joyce. Ela fala aqui, olha, eu tomei emprestado, o autor ou toma emprestado ou cria outra da sua própria lava. Outra forma, outro método, né? Que ela dá inovação aqui, esse fluxo de consciência. Mas tanto quanto é possível sermos sinceros no que toca ao misterioso processo da mente, o fato é outro. Insatisfeita, a autora possivelmente esteve, mas a sua insatisfação era primariamente com a natureza, por ter dado uma ideia sem fornecer uma casa na qual ela pudesse viver. Deu a ideia, né, para a escritora, mas que casa ela vai viver? Os romancistas da geração anterior pouco fizeram. Afinal, por que deveriam? Para ajudar. O romance era morada óbvia, mas o romance, ao que parecia, estava construído segundo a planta errada. Assim, incriminada, a ideia começou, como faz a ostra ou o caracol, a secretar uma casa para si. E assim o fez sem nenhuma direção consciente. O pequeno caderno no qual foi feita uma tentativa para traçar um plano foi logo abandonado, e o livro cresceu. Dia a dia, semana a semana, simplesmente sem plano nenhum, exceto aquele que era ditado a cada manhã pelo ato de escrever. Então ela faz, né, abandonando-se ao ato mesmo de escrever. A outra maneira, fazer uma casa e então habitá-la. Desenvolver uma teoria e então aplicá-la, como fizeram Wordsworth e Coleridge. É desnecessário dizê-lo. Igualmente boa e muito mais filosófica. Mas no presente caso era necessário escrever o livro primeiro e inventar uma teoria depois. Se, entretanto, destacamos para efeitos de discussão o ponto específico dos métodos do livro, é pela razão mencionada de que ele se tornou objeto de comentário dos críticos. Mas não que isso por si só mereça algum destaque. Pelo contrário, quanto mais bem-sucedido for o método, menos atenção atrairá. O leitor, espera-se, não dedicará um único pensamento ao método do livro ou à falta de método. Quer dizer, o leitor vai se entregar ao ato de ler, né, da leitura. Ele está preocupado apenas com o efeito do livro como um todo sobre a sua mente. A respeito dessa questão, muito mais importante, ele é muito melhor juiz do que o escritor. De fato, desde que tenha tempo e liberdade para construir sua própria opinião, ele é, no final das contas, um juiz infalível. A ele, pois, a escritora confia Mrs. Dalloway, e deixa o tribunal confiante de que o veredicto, seja de morte instantânea, seja de mais alguns anos de vida e liberdade, será, em qualquer dos casos, justo. E permaneceu vivo, né? 100 anos atrás, estava nascendo esse livro, Virginia, e ele está aqui, né? Porque os leitores amam você, amam a sua escrita. Então é isso, queria compartilhar com vocês hoje esse livraço da Virginia Woolf, a escritora que eu mais amo, Mrs. Dalloway, completando 100 anos de publicação agora em 2025. Nasceu em 1925 e agora em 2025, 100 anos de Mrs. Dalloway. Um abraço e até mais.